Pessoal, olha só. Eu tô colocando para gravar a reunião, tá? Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Sem problema. Bom, deu a hora aí. A gente vai esperar aos poucos o resto do pessoal vai chegando, mas a gente vai começar o estudo. Tá? Bom dia a todos. Feliz Dia das Mães aí a todas as mamães. E a gente estava conversando, eu e Paulo, e entendemos por bem manter a Casa Espírita de portas abertas, e um dos projetos da casa era o encontro com o Nagai com o tema medicina espiritual. Então a gente abriu as portas aqui hoje justamente para poder voltar a fazer aí voltarmos a fazer esse encontro. O Nagai se comprometeu com o encontro enquanto durar essa pandemia, porque depois tem as atividades lá no Rio de Janeiro, atividades na própria Casa Espírita de Leon Denis, mas enquanto durar aí esse momento de quarentena, de isolamento social, tem como a gente manter esse encontro por aqui e depois a gente vai tentar planejar e projetar a melhor forma possível. Mais uma vez eu quero então dar feliz Dia das Mães a todas as mamães aí do grupo e o nosso bom dia. Eu vou começar o estudo só fazendo a prece. Não temos feito a leitura da página porque muita gente vai entrando no meio, devagar e tudo mais. Então a gente tem feito só a prece, tá bom? Eu quero avisar as pessoas que estão chegando agora também que nós estamos gravando. É só observar aí que a gente vai notar que tem uma faixa vermelha na parte superior aí da tela mostrando que estamos gravando, tá? Peço aí o consentimento de todos. Fica o silêncio e a permanência na sala como consentimento, tá bom? Vamos então pedir a Jesus que nos ampare, aos mentores espirituais, ao patrono desse encontro, que ampare a cada um de nós. Mestre Jesus, nós te pedimos que nos auxilie nestes dias difíceis e auxilie também a todos esses familiares que sentiram de perto a dor da perda de um ente querido. No dia de hoje, abrimos o nosso coração e nossas mentes para as lições do mundo superior, para as lições do mundo espiritual, a fim de que possamos dar uma elasticidade nos nossos conceitos, na nossa forma de entender a vida. Ampara-nos, Jesus, neste encontro. Ampara o nosso companheiro Paulo Nagai, expositor desta manhã, para que ele seja inspirado pelos mentores espirituais e nós, de nossa parte, sejamos abençoados com os esclarecimentos que serão trazidos. Jesus, nos abençoe hoje e sempre. Maria Dolores, Dr. Herman, todos os amigos espirituais que são patronos desse encontro, abençoa-nos e inspira-nos. Que assim seja. Podemos, então? Podemos. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade desse trabalho, de estarmos juntos aí de novo. Eu botei no chat lá, até com um também a mais lá, tipo, estamos com saudade também.
do trabalho, não só desse trabalho, mas de todos os trabalhos que a gente está acostumado a fazer, mas é uma contingência, é uma necessidade do momento, mas é como eu botei ali no chat também, também abre uma oportunidade de trabalho, né? Novas frentes de trabalho para a gente. Estava conversando com o Rafael, que desenvolvendo a prática de trabalhar com essa tecnologia nova, pode ter possibilidades futuras da gente firmar trabalhos assim com mais constância. Aí a gente vai estudar aí essa época, vamos ver qual é o resultado disso, colher o fruto bom que puder ter esse momento, né? E de resto, eu dou uma explicação. Nós decidimos isso essa semana, a gente estava conversando, e estamos fazendo isso, até porque a gente não sabe quanto vai durar, né? Então, o material que a gente vai apresentar aqui é um material que estava preparado para apresentação presencial, né? Então, ele não está adaptado para as condições de trabalho que a gente está. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar apresentar normalmente, e aí, com o decorrer das apresentações, inclusive por essa ferramenta é a segunda que eu estou fazendo, eu fiz ontem o Rafael participou, lá com o pessoal de Campos, e a gente não está muito acostumado, né, também com a ferramenta, aí vamos ver. Então, peço paciência para vocês, nós vamos usar e tentar intercalar lá a apresentação com as explicações, a gente não vai deixar a apresentação exposta a todo momento, e é aquela condição que a gente faz, né? A gente usa muito texto, porque a gente entende que é o texto a fonte primária lá da nossa informação, e a gente discute o que está ali desenvolvendo quando necessário. Esse material é aquele mesmo, está preparado para estudos de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, e com tempo a discussão. Então, nós vamos apresentar o material, acabando o material, provavelmente às 11 horas, nós vamos abrir para algumas perguntas, para tentar minimizar o efeito da distância, porque é um pouco diferente da dinâmica na sala, lá no presencial, quando a gente abre para as perguntas no meio da apresentação, né? A pessoa levanta o dedo e tal, a gente vai... Aqui vamos tentar apresentar o conteúdo, aí vocês vão anotando as perguntas, as dúvidas que ficarem, e depois, a partir de 11 horas, ou próximo a 11 horas, a gente vai abrir para pergunta, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e vou ficar indo e voltando na apresentação de acordo com a necessidade. E outra coisa, aí nós também, começando com o Rafael, a gente decidiu recomeçar, tá? Eu acho que essa primeira aula a gente tinha dado a primeira vez lá. Então, de qualquer maneira, a gente está retornando aí ao início, e o primeiro tópico da unidade 1 é a doença, e os subtítulos, os distúrbios da alma como percussores das doenças do corpo. Essas considerações que nós vamos apresentar agora são considerações iniciais de Inácio Bittencourt, que é o patrono do encontro. Esse espírito, desde a época, o altivo ainda estava encarnado, e a gente participou de várias reuniões, vocês estão vendo aqui embaixo, Inácio Bittencourt, mensagem recebida pelo médium altivo Panfiro. Nós fazíamos lá umas reuniões de estudo. E então nós fomos compilando, a partir do tempo, né, de acordo com o tempo, do material que faz parte hoje do conteúdo do Medicina Espiritual. Então, Inácio colocou algumas coisas que eram fundamentais para nós, para o entendimento do que seria a medicina espiritual em termos de desenvolvimento, como a gente deveria desenvolver. Então, ele colocou aqui uma frase que está aqui nesse primeiro parágrafo, foi muito importante para a gente, no sentido do entendimento, né? Ele bota aqui, se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? E ele mesmo responde, o espírito. A medicina espiritual há de ser associada à medicina humana, encarnada, em função de que uma vai cuidar do corpo e a outra
vai cuidar do espírito. Então, esse aí é o primeiro ponto importante que a gente vai tocar por conta desse entendimento que a medicina espiritual traz, porque na época, eu acho que passou aqui indevidamente, espera aí. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Está acontecendo aqui é o seguinte, que eu escondi aqui o compartilhamento, e eu não estou conseguindo voltar aqui para... Eu não estou conseguindo parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu faço fazendo assim. Vocês pararam de ver o compartilhamento agora, Rafa? Hein, Rafael? Vocês estão vendo a tela de compartilhamento? Não? Não. Não, né? Tá. Não, então deu certo o que eu fiz. E aí, o que ocorre? O que quer dizer aquilo ali? Na época que começou a medicina espiritual a desenvolver no meio espírita muito esse termo da medicina espiritual, os médicos começaram a ficar achando, e muitos falavam até assim, pô, vai prejudicar a medicina, e pensando que a medicina espiritual, isso na cabeça lá no início desse movimento, né? As pessoas, ao invés de ir para o médico agora, vão para os centros espíritas, buscar atendimento, até porque isso é ainda, né? Um movimento comum, principalmente nos centros de Umbanda, o pessoal vai e usa muito consulta mediúnica, essa coisa toda, nos centros espíritas também. Então, o que Inácio quis colocar, e aí, por isso que o entendimento nosso lá no Leon Denis é um pouco diferente do que as pessoas que, quando falam de medicina espiritual, como é que a gente vai falar isso? É muito mais espiritual do que medicina, porque senão a gente não podia nem estar falando nisso. Por exemplo, eu não tenho formação médica, e muitos que trabalham na medicina espiritual lá no Leon Denis também não. Mas exatamente porque uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Por isso que é muito importante a definição que ele colocou lá. Que ele fala assim, a medicina humana vai cuidar do corpo, a medicina espiritual cuida da alma. Isso é uma diferença que tem que ser entendida para poder até assimilar os conhecimentos da medicina espiritual. Medicina espiritual não é um monte de médico falando de espiritismo. Não é isso. Para nós definimos o que a gente vai tratar na medicina espiritual. É tratar da alma. Trata do corpo é uma coisa, tratar da alma é outra. Tratando da alma, você tem reflexo no corpo, e também tratando do corpo, você pode ter reflexo na alma, até prejudicando, né? Se o corpo não está bom. E o grande exemplo que a gente coloca para diferenciar bem isso, por conta da origem, o corpo é o carro, a alma, o espírito é o motorista. Quando o carro está complicado, tem algum problema, tu leva no mecânico, tu leva na lanternagem, se for problema em lataria, por aí vai. Quando o motorista está ruim, o que tu tem que fazer com ele? Pô, ensinar ele a dirigir de novo, botar na autoescola. Então, o local de tratar isso são coisas diferentes. É claro que tem a parte da medicina que trata do psiquismo, as áreas que a gente chama de psique, que mesmo não tendo uma visão do espírito, que é claro, quem é espírita tem a visão da alma e do espírito com a concepção espírita. Quem não trata, mas assim, não tem aquela consciência plena que aquilo ali é alma, é uma individualidade que está dirigindo o corpo. Então esse conceito de Inácio foi muito importante para a gente dar limites a isso. Então não é só a medicina espiritual, você pega o médico e bota ele para falar de espiritismo, não. Se ele ficar querendo colocar os conceitos que ele aprendeu na medicina ali, sem fazer o translado para o lado da alma, ele não vai estar falando de medicina espiritual. É um espírita formado em medicina falando de espiritismo. Então, isso não temos nada contra, não. Isso não quer dizer que eu tenho... Estou falando só que é diferente. O objetivo é diferente. Então, a gente cravou lá um objetivo. Olha, o objetivo é esse aqui, dado pela espiritualidade. Não quer dizer que isso seja a verdade absoluta, mas assim, nós, quando estamos falando de medicina espiritual, estamos falando disso aqui. Ficou bem claro para a gente isso e a gente conseguiu
desenvolver. Alguém está falando alguma coisa aí? Escutei? Não, não. Não? Tá. Então, essa é esse é o sentido daquela primeira colocação. Agora vamos lá para a segunda parte, que também é uma introdução dada por Inácio, que ele coloca ali o seguinte: ó, os homens precisam entender que a ação magnética, o fenômeno da cura, o potencial energético que se desprende das mãos de um médium atinge o corpo, mas não é para substituir pura e simplesmente a medicação terrena, e sim para botar o corpo em condições de equilíbrio e até de receber a medicação terrena. Isso aí também é muito importante, porque as pessoas às vezes têm a noção. Voltou de novo? Acabou o compartilhamento. Tá tranquilo. Ainda fica inseguro, porque não dá para ver se parou. Então vamos lá, tu vai me dando o toque aí. Aí o que acontece? Com essa visão, as pessoas ficam também questionando que alguns atendimentos dentro da casa espírita, eles não levam à cura. Eles não levam à cura que a pessoa espera que seja a cura. Então é como se Inácio estivesse falando assim: olha só, quando você vai ali consertar o carro, nem sempre o espírito tem um efeito daquilo ali imediatamente. O que a gente faz ali é botar o carro em condições para que o motorista prossiga a viagem. Então, a saúde, ela é muito relativa quando você fala em saúde. Quando a gente fala nisso, é o quê? É o estado necessário para que você continue sua jornada. É como se eu quisesse comparar um Fusquinha com um Mercedes. Mercedes do ano e um Fusquinha velho lá. Para o motorista que está com um Fusquinha velho, se o Fusquinha estiver bem conservado, ele está cumprindo a função dele, que é servir de transporte para o dono do Fusquinha. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio para o Mercedes. Apesar de, se você comparar um carro com outro, o Mercedes está em condições muito melhores do que aquele Fusquinha. Mas, de repente, aquele Mercedes não está servindo para o dono fazer o que ele quer. Então, a saúde, por que a gente está falando isso e a que isso remete? Ela nos remete a uma análise que não é pura e simplesmente física, material. É uma análise mais voltada para o lado espiritual. Se nós temos uma programação reencarnatória e nós sabemos que nós somos, vamos dizer assim, colocados num cenário que seja propício para o nosso desenvolvimento. Então, meu amigo, aquele carro, ou seja, aquele corpo, é o corpo que eu preciso para cumprir as minhas funções. Então, de repente, isso tem que ser, não é de repente, tem que ser relativo. Eu não é comparar simplesmente o corpo de alguém com o corpo de outro. É o corpo adequado para aquela reencarnação. E aí eu vou dar um exemplo que acho que a maioria conhece, quando fala Amazona Hércules, que é um trabalhador da doutrina espírita. Eu não conheci pessoalmente, eu conheci só depois a filha dele, depois de um tempo, mas o Altivo falava muito, os oradores da época falavam muito sobre ele, que era uma pessoa com uma deficiência no corpo físico muito grande. Ele estava aqui no hospital de Curupaiti, e as pessoas iam lá visitar ele, pensando, né, que a gente vai cá, vou ajudar. E as pessoas que saíam de lá ajudadas, confortadas por ele. E ele estava num corpo lá totalmente deteriorado. Se você fosse comparar o corpo dele com o meu estava melhor. Mas o que quer dizer? Nessa encarnação, para ele, era aquele corpo que servia. Porque ele estava descarregando no corpo físico as mazelas da alma. Então, é o mesmo exemplo que a gente dá de Jesus Gonçalves, quando teve a encarnação, como Jesus Gonçalves, com hanseníase. Então, o Alarico e várias outras encarnações anteriores que ele teve, em que ele botou para fora aquele espírito guerreiro dele, nessa encarnação como Jesus Gonçalves, ele deixou todas as mazelas que estavam marcando o seu perispírito, seu corpo espiritual, no corpo físico. Quando desencarnou, estava totalmente luminoso e livre daquelas doenças perispirituais que ficaram marcadas pelas ações dele no passado. Então, isso é importante entender.
Aquele carro, desses dois espíritos que eu estou citando como exemplo, eram os carros que eram necessários, adequados àquela encarnação. Então você vai dizer que esse corpo não tem saúde? Tem a saúde necessária para o cumprimento da reencarnação. Aí você vê, é difícil isso? É difícil entender isso, principalmente quando é com a gente. A gente entender que aquela limitação do corpo está dentro do nosso esquema de saúde. Eu estou saudável em relação ao que eu preciso. Então, por isso que eles dizem, é dar uma ajeitada ali para quê? Para que aquele corpo continue tendo condições de cumprir a missão para a qual ele veio. Então, vamos retornar lá para um outro texto, porque você vê, isso aí é uma grande diferença, hein? Entendimento também, antes de voltar para lá, que eu esqueci de um detalhe. Quando ele fala lá que o medicamento, o tratamento que se dá é um pouco diferente. Então, o médico não precisa, quem é médico, não precisa ficar com aquele receio, porque a espiritualidade que trata bem, que entende bem a medicina espiritual, eu estou falando isso por quê? Porque a gente sabe que o plano espiritual é diverso. Ele tem espíritos de diversas escalas, ele é o reflexo dos espíritos que estão encarnados, é a mesma amostragem. Então, tem espíritos e espíritos. Quem tem boca fala o que quer. Então, cabe a gente discernir. Estou falando dos espíritos alinhados com Jesus. Dentro da meta de Jesus, o conceito é esse. É cuidar do corpo e cuidar da alma. E a alma, a verdadeira cura, ela provém da modificação do indivíduo, da melhoria da alma. O corpo é consequência disso. Às vezes eu tenho saúde do corpo e não tenho saúde na alma. Jesus foi chamado isso, é o médico das almas, exatamente por causa dessa condição. Bom, vamos agora passar lá para a tela seguinte, para o slide seguinte, para nós prosseguirmos com as palavras do plano espiritual aqui. Nessa seguinte, é uma página de... eu não lembro agora, bom, mas depois a gente vai ver no final, se é de Inácio, se é de Baltazar, ou se é de Dr. Ema. Mas é um desses espíritos. A medicina espiritual, há tantos séculos exercida pelos homens de bem, ainda está nos dias de hoje a requisitar-nos estudo, competência e caridade para exercê-la. Não, é de Inácio Bittencourt. Vejamos em tópicos assinalados as verdades dessas assertivas. Aí ele vai aqui e detalhando o que ele quer dizer com estudo, competência e caridade. Quando ele fala em estudo, isso aqui foi um extrato que nós fizemos numa mensagem dele. Ele questiona a gente, e aí é para nós que trabalhamos dentro da casa espírita como médiuns, ele quer saber, aqui ele pergunta, qual médium que pode dizer claramente que progride na arte de curar sem entender de fisiologia espiritual e sem aprimorar os conhecimentos em torno dos fluidos, do magnetismo e da razão? Ele é um questionamento, assim é um questionamento feito muito claramente para nós, porque a gente tem que prestar atenção muito nisso. A gente, nos estudos que nós fizemos aí, mesmo antes de entrar no medicina espiritual, quando nós falamos de mediunidade, a gente falou muito nisso. O perigo do médium se sentir o dono da cocada preta, né? É o tal do orgulho. Todos nós temos, em algum percentual. Então, o cuidado tem que ser muito grande para a gente não escorregar nessas cascas de banana do elogio vazio. Não é elogio vazio, porque elogio ele pode ser dado lá, mas depende muito como você absorve aquilo ali. Então, às vezes, o médium ele se permite ser endeusado, idolatrado. E isso não pode ser, porque já aí junta a fome com a vontade de comer. Se o orgulho e o egoísmo são os grandes males da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, ou da humanidade, como os espíritos falam, a gente não pode bobear. O vigiar e orar tem que estar presente aí. Então, o médium, quando começa a participar de alguns procedimentos que a gente chama de cura, mas que, na verdade, é de estabilização, a gente vai ver isso aí durante os nossos estudos, é para estabilizar, uma condição de dar estabilidade ao corpo. Não é? Então,
quando ele começa a participar disso, começa a subir na cabeça dele que ele faz o trabalho, que aquilo é dele. Esquece o significado da palavra médium. Médium é intermediário de. Tudo que a gente faz, inclusive o trabalho intelectual, que a gente chama mediunidade de efeitos inteligentes, numa delas é divulgação doutrinária, você vê, as pessoas esquecem que são médiuns. E nós não podemos esquecer disso. Porque o fruto daquele trabalho não é meu. São dos espíritos, nós somos intermediários. Porque a gente, dependendo do tipo de mediunidade, uma mediunidade intuitiva, em que você está vindo com as ideias e está passando, você não pode esquecer que ali tem um plano espiritual por trás também. E você querer louros por isso, é você usufruir de algo que não é de tua autoria. Por isso é bem claro aquela situação do médium de não cobrar por esses trabalhos. Mas aí Inácio chama a atenção da gente, como é que você pode? Você se sente bem? Porque uma coisa é ser médium, médium curador, e outra coisa é você aprender a ser espírito curador. O médium curador, ele é intermediário de. O espírito curador, ele está aprendendo e ele vai começar a saber curar. Entendeu? No futuro, nós vamos ser esses espíritos que estão no plano espiritual, ajudando a quem está aqui encarnado como médium a curar os outros ou dar uma ajuda ali no sentido de buscar a estabilidade física, né, do indivíduo e psicológica também. Mas é bem claro isso. Esse é o questionamento que ele faz para a gente. O médico fala assim, pô, tem certeza? Então tem que estudar fluido, tem que estudar magnetismo, e tem que entender, quando ele fala entender a fisiologia espiritual, é entender toda a composição, como funciona esse conjunto todo e como funcionam as coisas que partem do espírito, que é muito diferente do que você analisar como se tudo fosse fruto do corpo só. Quando ele fala de competência, ele fala, qual de nós, em sã consciência, pode dizer-se conhecedor e ao mesmo tempo instrumento útil e plenamente capacitado para o serviço da cura, senão quando tivermos estudado e trabalhado sem cessar, tornando-nos, por isso mesmo, em fiéis instrumentos dos espíritos de bondade que exercem a cura espiritual de modo a beneficiar-nos incessantemente. Quer dizer, quem pode, em sã consciência, dizer isso? E eu vou continuar logo aqui para completar os textos, quando ele fala da caridade. Ó. Cada dia deve o médium perguntar a si mesmo se fez todo o seu trabalho em nome do amor ao semelhante, se instruiu-se na mensagem cristã do perdão e da benevolência, se aprimorou sentimentos ao ponto de doar-se ao serviço da cura com tamanha força de amor que seja capaz de superar todas as próprias dificuldades do doente, levando-lhe a mensagem curativa em forma de plasma divino, argamassado no esforço do conhecimento, nas lágrimas do aprendizado útil e na força da fé. Vou completar logo para depois a gente comentar sem estar com essa visão aí dos slides. Se soubermos fazer tudo isso, poderemos, sem sombra de dúvida, dizer que estamos caminhando junto à mediunidade curadora com forte determinação e espírito de serviço. Então, isso aqui é uma mensagem que é muito longa, tu vê que nós fizemos um extrato aí de Inácio Bittencourt, dado lá no ano de 1995. Então, esse questionamento é muito sério para a gente, para nós revermos o nosso posicionamento como médium. Porque o que nós observamos, e aí eu digo, em todas as casas espíritas, hein? Não é questão de tamanho da casa espírita, da onde ela se situa, se é no interior, se é na capital, seja onde for. Porque médium é tudo igual. É que nem a gente fala de família, de criança, né? Só muda de endereço. Por quê? Porque nós estamos no mesmo nível. A média da humanidade, nós podemos observar isso em tudo quanto é lugar. A diferença é que num grupo espírita grande, as pessoas falam, vocês têm mais recursos. Tem, mas tem os problemas na mesma proporção dos recursos. Então você vai ter muitas pessoas ali. E pessoas muito juntas dão muito problema. Então são problemas difíceis de administrar da mesma maneira.
Uns pecam pela falta, outros pecam pelo excesso. Uma casa pequena você tem menos trabalhadores, a carga está voltada ali só para pouquinhos, mas na casa espírita não é diferente. O Rafael tem visto aí, em algumas situações de contato com o pessoal de campus, ou mesmo lá com o Leon Denis, a gente vê, são muitos médios, mas se você observar, na proporção, são os mesmos trabalhadores fazendo as mesmas coisas. Não tem, você tem tantos médios, mas aqueles que estão ligados realmente ao trabalho e que seguram a onda, você vai ver, são os mesmos. Por isso que os espíritos falam assim, tu quer chamar alguém para trabalhar? Chama aquele que tem compromisso, porque aquele ali vai te atender. Que a probabilidade daquele que está sem nada te atender é muito difícil. É claro que a gente tem que pegar quem está sem nada, né? Para ir puxando. Mas o que eles dizem é a reação. E por quê? Exatamente por isso que estão sem nada, porque não pegam. Então, é meio... E os outros têm muito, por quê? Porque aceitam. Mas não é o ideal é distribuir. Mas aquilo que os espíritos falam, não é o ideal, mas você tem que fazer. Então, esses problemas estão em tudo quanto é lugar e parecidos. Então, a condição do médium, o que nós, como médium, temos que entender? Primeiro, você vê, quando ele fala do conhecimento, eu tenho que estudar, entender aquilo ali. E depois tem uma parte pior para a gente conseguir fazer, que é o seguinte, é fazer aquilo ali com espírito realmente de caridade. Não fazer automaticamente, ou não fazer para aparecer, não fazer pelo ego. Então, a gente tem que entender, e ele fala um negócio muito sério ali, entender o outro, a dificuldade do outro. Porque às vezes você está ali, isso acontece muito nos trabalhos de assistência social, né? E no passe também não é diferente. Quando você está fazendo o teu trabalho ali, você não pode estar fazendo esperando a reação do outro, o agradecimento do outro. Você tem que estar fazendo aquilo ali, apesar da dificuldade do outro. Então, às vezes, você está ali e a pessoa não colabora. Os médiuns que trabalham em assistência, em visita fraterna, que vão lá, pessoas que já não podem ir no centro e vão receber passe, elas têm algumas narrativas que você encaixa exatamente nisso que Inácio está falando. Que você vai lá com toda boa vontade, é um trabalho ligado, onde esses grupos estão ligados à casa espírita, eles vão lá, dão o seu tempo, saem da sua casa, deixam a sua família e vai lá na casa do indivíduo que não pode ir ao centro. E às vezes chega lá, são mal recebidos, má vontade, mau humor, não só do que está recebendo, mas da família, que às vezes não concorda com aquilo. Ou seja, tu tem que estar ali com a consciência do trabalho que você está fazendo. Porque se estiver fazendo por outro motivo que não seja amor ao trabalho e entendimento do que aquilo ali significa, vai se aborrecer. E não vai ter persistência para continuar no trabalho. Então é isso que ele fala lá, quando o entendimento, fazer com consciência, entender a complexidade daquilo ali e principalmente entender a dificuldade do outro. Porque se a gente ficar esperando o resultado, um exemplo parecido, é que a gente pode falar na divulgação doutrinária, quem trabalha com evangelização, os espíritos sempre falavam isso para a gente, não fiquem preocupados com o resultado. O resultado ninguém sabe. Isso aí é uma semeadura. Quando vai florescer, já não é problema de vocês. A obrigação de vocês é semear, é plantar ali. O resultado, isso acontece muito nesse trabalho que a gente faz do Grupo Leopoldo Machado, que é esse grupo de viagem, os espíritos sempre falavam isso. Porque às vezes a gente vai, né, faz esse trabalho em vários lugares e conversa. Pô, mas tu vê a casa tal, estamos há tantos anos lá, e você não vê modificação nenhuma, você não vê aquilo, os espíritos falam, não se preocupa com isso. A obrigação de vocês é vocês não podem estar preocupados com a reação do outro. Tem que fazer o trabalho que tem que ser feito. A resposta, aí já é a responsabilidade de quem está recebendo. Faça com amor, com carinho, com consciência. E o resto vai vir lá por misericórdia. Então, esse é um ponto importante para o médium entender nesse conjunto de medicina espiritual. Ele está ali para fazer o trabalho dele e fazer o trabalho consciente. E quanto mais ele estudar, mais ele se aprofundar naqueles conceitos ali,
que Inácio está falando para a gente, o mais firme vai ser o trabalho dele e mais produtivo. Bom, vamos lá continuar nosso texto. Você vê aqui, ó, que o que nós estávamos falando, essa palavra, ó, espírito de serviço, que é o que o médium tem que ter. Agora a gente entra aqui nos conceitos básicos, né? Os conceitos básicos que a gente tem que ter para o entendimento e a prática da medicina espiritual. Aqui, fundamentos da doutrina espírita, porque você vê, não adianta eu querer falar de medicina espiritual sem ter na veia, no sangue, esses conceitos. Por quê? Porque quando se fala de medicina espiritual, estamos falando de espiritismo. A gente repete isso. Ó. É mais espiritual do que medicina. Então, não adianta eu achar que estou falando de medicina espiritual e eu não ter a ideia de Deus bem clara comigo. Eu ter um pingo de dúvida. Eu não posso ter um pingo de dúvida da imortalidade da alma. Por quê? Porque senão eu não vou distinguir o carro do motorista. Eu vou confundir o motorista com o carro. Eu vou achar que é o carro que eu tenho que cuidar só do carro. Eu não vou entender que é o motorista que é o importante daquilo ali. E, às vezes, o carro é sacrificado para que o motorista se salve, que é a cura da alma, quando a gente fala. Né? Às vezes, a cura da alma significa a morte do corpo. Vai entender isso. Se você não entender firmemente os conceitos espíritas, tu não vai entender esse negócio. Pluralidade das existências também, porque são fundamentos da doutrina espírita. Por quê? Porque no conceito de reencarnação que a gente explica muitas doenças. Muita causa de doença que estão lá no passado. Porque a primeira coisa que a gente fala é assim, o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. Quer dizer, não fizemos nada nessa vida e nas outras. Então, o corpo espiritual, o conjunto perispiritual, e quando a gente está encarnado, o corpo espiritual, é que vai carregando isso e traz para a gente a memória do passado. Traz a memória do passado. A pluralidade dos mundos habitados, ela serve também por quê? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Isso aqui tem muito a ver com a pluralidade das existências. Que se a gente não entender isso aí, a gente não vai ficar com o entendimento claro das reencarnações. Porque o pessoal fala, mas e o número de espíritos? Como é que isso se dá? Tem que entender que há uma substituição, há um canal de entrada de espíritos que estão sendo criados novos e estão vindo aí, subindo os degraus da evolução. Espíritos lá criados simples e ignorantes, princípios inteligentes vindo dos reinos inferiores. E espíritos que estão indo para a perfeição e estão virando governadores de planeta. Então, vários mundos, várias moradas, tanto físicas quanto moradas espirituais. E aqui é a pluralidade das existências e dos mundos habitados andam juntos. E uma outra coisa muito importante é a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Por que isso? Porque se eu não entender isso, eu não posso entender a obra espírita. Eu não posso aceitar a obra espírita sem que isso aqui seja aceito. Por quê? Porque toda a codificação ela foi trazida para nós por esse fenômeno aqui, da comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. Então, isso aqui é muito importante para a gente ter a confiança no que nós estamos estudando. Inclusive, ontem, o Rafael participou, a gente fez um estudo do primeiro capítulo da Gênese, que era exatamente o caráter da revelação espírita. Se você não acredita naquela revelação e na origem dela, fica difícil. Fica difícil. E daí muito também o que a gente fala, a importância do estudo da base da doutrina espírita. Às vezes a pessoa quer estudar livros mais modernos,
que a gente pode até tirar do... assim, vamos falar isso com cuidado para não ser mal interpretado. Você fala assim, olha, tem que estudar a obra básica, a obra básica, a obra básica. Quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que só em Kardec tem as informações. Isso seria até incoerência. Porque o próprio Kardec falou, tem que ir ajustando, tem que ir alimentando a doutrina, porque nós temos que dizer assim, ó, não foi dito tudo naquela época? Não. Por que não foi dito tudo? Não pela limitação dos espíritos, mas primeiro, pela nossa limitação de entendimento. A natureza não dá saltos, a coisa tem que ir paulatinamente. E outra, pela condição do conhecimento da ciência na época. Que muitas coisas naquela época não podia se falar, porque não tinha como entender. Então, os espíritos superiores não vão perder tempo com isso. Então, se eu vou explicar isso aqui agora, não dá. Então, isso desde Jesus, né? Tenho muito para vos dizer, mas vós não entenderias. Isso também valeu para a época da codificação e vale para agora também. Os espíritos, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de ter experiência com esse contato com o Inácio Bittencourt, através do altivo, e ele falava para a gente, não, isso aí depois vocês vão entender. Mas assim, falava, daqui uns 300 anos vocês vão entender isso. Aí falava 300 anos como se fosse amanhã. E realmente, para o espírito, isso é amanhã. Não é algo assim tão distante. Se você olhar dentro daquele período, o processo de educação que a gente está passando. Né? Então, é algo que tem que se considerar do entendimento até dessas coisas. Então, olha o conceito. Reencarnação, eu estou aqui agora. Eu posso estar aqui agora e ter entendimento dessa obra básica vindo de outras encarnações? Posso. Eu não vou sentir dificuldade nenhuma em ler outro livro, qualquer outro livro. Mas tem pessoas, não, que não têm ainda consistência. E isso não é tempo. Não é tempo. O tempo que eu vi. Eu já fui 2 encarnações e tive contato com a doutrina espírita. Tudo bem, teoricamente, você tinha que ter mais conhecimento. Mas não é condição sine qua non que, assim, não é certo que eu fiquei tanto tempo aqui, aprendi. Não quer dizer. Tanta gente estuda há muito tempo e não assimila. Por várias coisas, por dificuldade até intelectual ou por dificuldade moral. Eu não quero, não entendo, não aceito, e não vai. Cada um no seu tempo. O que nós queremos dizer é o seguinte, é importante ter uma base doutrinária sem condições de dúvida. Tem que ter essa base, o entendimento daqueles conceitos que estão nas obras básicas. A partir daí, eu abro o leque para estudar qualquer livro. Posso estudar qualquer livro. O que não pode é o seguinte, por querer ser moderninho, querer dizer que está atual, eu vou estudar esse livro aqui, vou estudar aquele livro ali, e não ter a base. Ninguém constrói nada pelo teto. Você tem que fazer a base primeiro para depois construir. Então, o que a gente observa quando acontece isso? Várias casas espíritas sendo derrubadas, implodindo. Por quê? Porque não tem a firmeza doutrinária para se manter dentro dos conceitos que dão a sustentação. É aquele negócio de construir na areia ou construir na pedra, em cima de uma base de pedra. É isso aí só que é a questão, para deixar bem claro. Pode estudar? Pode e deve. Mas, primeiro, a base. Então, os cursos, a gente fala isso com muita tranquilidade. Você vê no Leon Denis. Não tem centro que tenha mais encontro do que no Leon Denis. Tem, às vezes, mais de um encontro por mês. Encontro que a gente está falando não é simpósio, seminário, essas coisas que nem eu faz uma vez por ano, não. Nós temos encontros regulares mensais. Teve até que juntar alguns, porque não dava mais, que era 1 por mês, 2 por mês, e começou a congestionar, e teve que se juntar. Que se fala de diversos assuntos. Mas vem lá, todas as reuniões públicas. Tem do Livro dos Espíritos, tem do Evangelho, tem do Livro dos Médiuns. Reunião pública. Estuda consistentemente as obras básicas, seguindo lá a ordem direitinho. Para quê? Para se estudar tudo. Por quê? Porque essa é a importância.
a ponto dos espíritos falarem para os diretores antigos, ó, enquanto vocês estiverem estudando Kardec, nós estamos aqui. Se parar de estudar Kardec, a gente sai fora. Claro que a gente falaram assim, estou falando nossa linguagem, mas é isso. Está estudando seriamente? Está estudando a base doutrinária? Estamos aqui. O que não quer dizer que não estude os outros livros. Por isso que eu estou dando o exemplo de lá, porque lá é claro isso. É claro. Tem tudo quanto é estudo que você imaginar lá. Mas a obra básica está aqui no lugar dela, onde ela tinha que estar. Bom, aí agora nós vamos passar para um outro entendimento, também que é importantíssimo para nós, quando se fala em medicina espiritual. Porque não tem como eu falar em medicina espiritual sem ter essa visão que a medicina espiritual dá para, que o espiritismo dá para a gente. O que seria o homem integral? Aí, ó, tu vê, está aqui, ó, texto de Joana de Ângeles. Por que a gente está trazendo? Porque é um complemento do que está lá na obra básica. Então, isso sim, agrega esse estudo. O que ela diz aqui? São trechos. Ó. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus na condição de ser mais perfeito, do ser mais perfeito de que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja a libertação real. Ou seja, as condições totais dele como ser. Ela continua. O Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista e mortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhes os rumos felizes que devem seguir. Se você não se enxerga como um espírito eterno e não enxerga a reencarnação, você não tem o homem integral. Então, aqui, no texto de Joana de Ângeles, quando se fala do homem integral, está se falando do homem que não é só o corpo físico. Ele é um conjunto de coisas, principalmente de, vamos dizer assim, de aptidões, de virtudes morais. E aí, a parte, nós falamos aí da parte do espírito, a parte que tem a ver com o motorista, e agora vamos falar o motorista atuando sobre o carro. Ainda no livro O Homem Integral, quando ela fala de um modelo organizador biológico. O homem é, deste modo, um conjunto de elementos que se ajustam e interpenetram, a fim de condensar-se em uma estrutura biológica, assim formado pelo espírito, que é o ser eterno, preexistente e sobrevivente ao corpo somático, o perispírito, também chamado de modelo organizador biológico, que é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais num fruto o germe, o perisperma e a casca, e o corpo, que é o envoltório material. Esses elementos mantêm um interrelacionamento profundo com os respectivos planos do universo. O perispírito, também denominado corpo astral, é constituído de vários tipos de fluidos, entre parênteses, aqui, ó, energia, ou de matéria hiperfísica, sendo o laço que une o espírito ao corpo somático. Voltou, né? É que quando eu tiro lá a faixinha que fica do compartilhar, eu tenho que acabar com a apresentação para ela poder voltar. É que fica, quando tem muito texto, tem uma faixinha lá de parar compartilhamento que eu tenho que tirar ela da área ali e acabo não voltando. Mas vamos lá. Você vê os conceitos de Joana de Ângeles mostrando o homem integral, que é exatamente isso.
Às vezes, a gente observa, vou deixar bem claro, o que eu estou falando aqui é assim, são casos observados individualmente. Não estou dando nome aos bois, não estou falando que é A, B ou C. Estou querendo dizer o seguinte, é o que a gente observa, vocês podem observar também, estou chamando a atenção só para isso. Muitas vezes, a gente, quando faz uso da palavra na tribuna, e a gente começa a discutir qualquer assunto que seja, se a gente não tiver alerta para assim, entender e focalizar dentro daquele nosso desenvolvimento, seja ele em que ramo for, que assunto for, se nós nos esquecermos do conceito do homem integral, vamos falar besteira. Não tem como. Em qualquer assunto, eu tenho que sempre estar na mente que é o seguinte, ó, eu sou uma alma imortal, sou um espírito imortal, que tem uma bagagem, vivo diversas vidas. Eu tenho um conjunto perispiritual que espelha as virtudes e os vícios adquiridos nessas experiências. Que eu tenho um intermediário, que é o conjunto perispiritual, que vai ligar esse espírito ao corpo físico. E ali eu carrego a minha história. Se eu esquecer disso, eu vou falar besteira em qualquer assunto. Por quê? Eu vou estar tendo foco material somente das coisas e não vendo o ser como esse ser integral. Tu pode escolher qualquer assunto e você vai pegar pessoas dando justificativas materiais, esquecendo das origens espirituais das coisas. Você pode ver, pode pegar qualquer assunto. Se ele deslocar o espírito disso, ele vai dar um conceito errado. Por quê? Vai estar analisando só com os olhos materiais. Vou dar um exemplo simples. Quando tu fala de miséria, tudo bem, é um problema material, a miséria. Mas você não pode esquecer que tem um fundo espiritual nisso, que é o quê? As pessoas estão passando por situações de experiência, aprendizado e também de resgate. Todo mundo já passou ou vai passar por esse tipo de situação. Ou seja, vai representar esse papel. As reencarnações são para isso. São para você ir mudando de papel ali. Isso diminui a responsabilidade da gente? Não, muito pelo contrário, aumenta. Aumenta. Porque nós temos que trabalhar para tirar isso do cenário da Terra. Que só tirando isso do cenário da Terra, ela vai completar o processo de passagem de provas e expiações para o planeta de regenerados. Isso é interessante, porque Kardec coloca com os espíritos uma questão que aparentemente pode confundir a gente quando se fala assim, olha, tem dois caras. Um é rico, nunca conheceu a pobreza. O outro ficou rico depois que passou pela miséria. Ambos viram uma situação que precisava de ajuda. Quem tem mais responsabilidade quem tem mais que teria obrigação de ajudar? A gente tende a falar assim, o rico, porque tem mais. Aí o cara fala assim, não, é o outro que já passou por aquilo e entende. Então, isso tem que olhar para o lado do espírito. Então, todos temos que trabalhar para sanar isso, mas com essa visão. Senão, a gente vai querer dar solução material para isso, quando isso é um problema moral. A solução não é só material. É claro que trabalhando materialmente você ajuda isso, mas tem um fundo moral atrás disso. Você não pode esquecer, porque senão a análise vai ficar cerceada, vai ficar diminuída. Isso em termos de qualquer análise que a gente fala. Tu imagina falar de medicina espiritual sem você olhar essas causas. Não pode. Ou entende que tem esse conceito todo por trás, ou vai falar besteira quando estiver falando de medicina espiritual, principalmente, que é o foco do nosso estudo, né? Mas é uma condição que a gente está falando que é muito importante para o entendimento. E aí nós voltamos aqui para o nosso texto, só falta
uma ou duas telas para a gente acabar e abrir para perguntas, que é a mostra, tu vê, nós mostramos lá o conceito de Joana de Anjos, né? Falando de uma madeira moderna, falando dos conceitos do homem integral. E agora a gente vai ver aonde isso? Vai ver exatamente lá no conceito do Livro dos Espíritos. Você vê lá, perispírito, que ela fala lá, que é o intermediário, que é quem vai trazer, possibilitar a ligação do espírito com o corpo. 93. O espírito propriamente dito tem nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto de uma substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos, passamos de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Na 94A, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta dos espíritos: é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Então, são esses conceitos básicos aí que mostram que existe o espírito, o corpo lá, mas existe algo entre o corpo e o espírito que possibilita que o espírito passe as suas características para o corpo físico. E aí que é a origem e o entendimento das doenças psicossomáticas. Na 95 ainda, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas? Pode ser perceptível? Resposta: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível como palpável. Quer dizer, quando nós observamos um espírito, uma aparição, o médium percebe o espírito e está percebendo, na verdade, o invólucro dele, né? o veículo de comunicação que ele tem naquele ambiente que é o corpo espiritual. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Esse já era 135. Há um laço que liga a alma ao corpo. 135A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Nós vamos retornar aqui, ó. Esses conceitos são importantes e a gente já vai adiantar, porque vocês já até viram em alguns outros estudos que a gente apresenta o conjunto espiritual, característica dele. Mas você vê como é importante a maneira de se colocar isso. Naquela época, a gente tem que sempre lembrar isso. Ó. O espírito estava muito distante da matéria. Os conceitos da época na codificação, vocês lembrem lá, era algo assim, ó. Por que se dizia que a ciência nunca ia conversar com a religião? Porque a religião tratava de alma, algo assim, ó. O que é isso? E a matéria, a ciência trabalhava com a matéria ali, com a característica da matéria, com algo sólido, que eu vejo, que eu toco, ponderável. Não se tinha aquela visão de matéria como a gente tem hoje, pelo avanço da ciência. Por isso que era necessário avançar a ciência. Então, Kardec tinha que falar de algo que estava distante, muito distante um do outro. Então, os espíritos usaram o quê? Como não tem como explicar a matéria naquela época, da maneira como se explica hoje, assim, ó, chamou desse espaço aqui, como é que ele preencheu? Algo semimaterial. Quer dizer, tem característica material, mas não é essa matéria que vocês conhecem hoje. Chamou de semimaterial. Porque, na verdade, depois nós fomos descobrir, na Gênese até a gente vê isso, no fluido, toda a matéria deriva do fluido cósmico universal. Então, tudo é matéria, a não ser o Espírito de Deus, que são aqueles conceitos que a gente vai ver depois. Mas, para esse entendimento, é isso. Ó. Tem algo aqui que une os dois. Isso é importantíssimo. Você entender a doença psicossomática assim. E, para terminar, a gente vai terminar o estudo de hoje exatamente mostrando
a consistência desse entendimento numa coisa simples que a gente... como é que a gente desenharia o modelo de perispírito com esse entendimento da obra básica? Simples. Espírito, princípio inteligente, com uma constituição que desconhecemos, porém sabemos que é a sua origem diferente da origem da matéria. Perispírito, laço que liga o espírito ao corpo físico, também é matéria, porém numa apresentação mais etérea e menos densa, que os espíritos lá chamaram de semimaterial. O corpo físico, que é a matéria como conhecemos, e como tal constituída de moléculas, átomos, etc. Perispírito e corpo físico, ambos são derivados do fluido cósmico universal, que é a origem de todo elemento material. Então, a partir disso aí, nós vamos entrar para o estudo do medicina espiritual. Por isso, esse capítulo de hoje, esse módulo de hoje, dentro do módulo 1, que trata de doença, é o módulo introdutório, para a gente ter exatamente essa visão básica, que é muito necessária para que a gente continue estudando medicina espiritual. O próximo estudo, a gente vai pegar a unidade, dentro da unidade 1 ainda, que é que ainda trata da doença, mas tem uma... Deixa eu ver aqui, cadê o ponteiro? Que trata da doença, mas ainda 1.2 seria os distúrbios da alma como percussores da doença do corpo. Quer dizer, aqui, nesse 1.2, no próximo, nós vamos estudar realmente a alma, os distúrbios da alma sendo lá a causa das doenças do corpo físico. Então, aí, com um pouquinho de atraso, a gente encerra aí a primeira fase e abre aí para que, se vocês tiverem algum tipo de pergunta a fazer, eu só peço o seguinte, que as perguntas, esse assunto do medicina espiritual, ele é muito amplo. E a gente fatiou ele. Então, hoje, as dúvidas, concentrem as dúvidas no assunto que foi apresentado. Senão a gente vai começar a adiantar questões que vão ser apresentadas nos outros estudos, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, estamos abertos. Aí vê aí como é que você vai coordenar, Rafael. Você vai pedir para botar no chat, ou vai dar a palavra, ou confere não, aí, se não tem. Tem pouca gente participando. A gente pode abrir para quem quiser, abre o microfone e fala. Tem um número que dá para controlar. Então tá. Então, controle aí, vamos ver. Se não tiver, a gente encerra. Paulo, só para confirmar, no início, quando você falou da diferença da medicina para o espiritual, eu lembrei do filme, Nosso Lar, né? Quando o Luiz tem, eu sou médico, começa a querer tratar, né? Ele já não para, sua medicina é lá da Terra, aqui é outra, calma aí. Né? Só para constar um pouco o que você falou no início aí. Flávio, muito bem lembrado, Flávio, porque foi bom tu falar isso, porque é um exemplo clássico que todo mundo conhece, porque senão as pessoas podem levar isso achando que é problema nosso, o pessoal falar isso, né? Mas é exatamente aquilo ali, porque o que está por trás daquilo é exatamente o conceito que a gente passou, você lembrou bem. Olha, aquele conhecimento servia para o carro. Para tratar o motorista, não é esse. É outro entendimento. Muito bem lembrado, valeu. É isso mesmo. Ficou claro para todo mundo aí? Esse exemplo do Flávio fechou bem essa parte. Porque ali fica bem claro. O que ele está falando, nós usamos o exemplo do carro e do motorista. Eu gosto muito de usar isso, porque fica bem diferente, né? É um exemplo bobinho, prático, mas o cara ele consegue entender a diferença do tratamento ali. O barbeiro, o cara que é barbeiro, o motorista que é barbeiro, não adianta tu levar ele para o mecânico. Tem que levar ele para autoescola para ele aprender a dirigir de novo. Agora, se ele quiser aprender a mexer no mecânico, influenciar na mecânica,
Quanto mais conhecimento ele tiver da mecânica, melhor ele vai ser. Por isso que tem que se estudar também. A gente pede, né, no curso de mediunidade, lá de preparo dos médicos, tem algumas aulas de fisiologia. Para quê? Para ela saber pelo menos a posição dos órgãos, o funcionamento, alguma coisa boba assim, para que tenha na hora do passe o entendimento, que é a hora da interação entre o motorista e o carro ali, quando você está tratando. Boa, Flávio, valeu. Mais alguém? Rafael? Pelo jeito, esgotamos, né? Esgotamos. Então tá bom. Então, domingo que vem, no mesmo horário, a gente continua. A gente continua. Ó, nós vamos aí agradecer a todos, vamos mais uma vez parabenizar todas as mães. Isso. E vamos, assim, à noite a gente tem um encontro novamente, às 20 horas, tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você puder participar também, Paulo, nós estaremos aí reunidos às 20 horas. Vai ser o Eric que vai apresentar, o Eric de Niterói, que está na coordenação de hoje. E aí a gente vai seguindo. Para a semana que vem, a gente vê essa situação. Eu acho que ontem, eu coloquei na sexta-feira, eu acho que ontem também eu não coloquei ali, não rodei no cartaz. Eu coloquei um cartaz com várias programações. Eu acho que isso é prejudicial, entendeu? É bom ter uma coisa específica. Sem problema. Sem problema. E a gente segue aí para cumprir assim, dessa forma, eu acho que vai ficar bom. Um módulo. Tá legal. Tá bom. Tá bom? Falou então. Então vamos tá bom, gente. Vai lá. Vamos à prece. Nós, com os pensamentos firmes em Jesus ainda, vamos pedir ao nosso Mestre que nos ampare mais uma vez e agradecer pela oportunidade que tivemos de estarmos reunidos aqui em nome do nosso companheiro Jesus. Vamos pedir proteção para todas as mães que enfrentam neste momento de pandemia a ausência do contato físico com os filhos. Vamos pedir por aquelas que perderam seus entes queridos. Vamos pedir a Jesus que console todas elas e que nos ensine, de outra parte, a abrirmos os nossos corações para termos o mesmo sentimento que têm essas mães que ocupam a posição de missionárias no mundo. Que sejamos nós também pessoas capazes de amar o nosso próximo como se fosse um nosso filho, como se fosse a nossa família. Que a doutrina espírita nos torne seres humanos melhores. Que nós possamos, através do estudo, orar melhor. Que nós possamos, através do estudo, conversar melhor com o nosso próximo, compreender melhor o nosso irmão e seguir adiante a nossa jornada, fortalecidos na fé e na certeza de que o corpo material que habitamos hoje nos serve de instrumento, mas não nos define enquanto espíritos. Que nós enfrentemos os nossos desafios com a força de vontade firme e confiante em Deus para completarmos a nossa encarnação de acordo com o nosso planejamento espiritual, com o planejamento divino. Obrigado, Jesus, por mais este dia. Que assim seja. Bom, um grande abraço para todos aí. Valeu, Paulo, obrigado. Bom domingo. Obrigado a você. Um abraço, bom domingo a todos, gente. Fiquem com Deus. Igualmente. Tchau.